Sim. Agora sim. Bom, vamos lá, gente, oficializar o início da nossa primeira defesa de mestrado do Minter. Que alegria poder estar com vocês nessa noite, celebrando e podendo apreciar toda essa trajetória do Rafael. Nós iniciamos esse projeto lá em 2023, em junho de 2023, então estamos nos encaminhando para o final de maio de 2025, completando 24 meses dessa trajetória trilhada em conjunto, e esse conjunto envolve toda a equipe do SEMB, coordenada pela professora Lindaura, que está aqui conosco, também envolve todos os professores do PPGCS, que nunca mediram esforços para orientar, apoiar, acompanhar seus alunos, seus orientandos, e esse processo é um processo muito importante, porque ele vai além do querer. Nós precisamos ter dedicação, nós precisamos ter vontade, nós precisamos renovar o nosso desejo diariamente de querer fazer. Não é uma trajetória fácil, tivemos muitos momentos de turbulência, normal, isso acontece no processo. Entendemos também os tantos momentos de alegria, de vitórias, de conquistas, cada um ao seu tempo, cada um à sua maneira. Rafael é um aluno de destaque, um aluno que esteve conosco, sempre comprometido, sempre, apesar da sua grande demanda de trabalho, é uma pessoa que se propôs, que quis estar conosco, que quis fazer esse mestrado, e esse querer é importante. Então, enquanto coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, eu estou muito feliz nesta data, estou aqui para comemorar. É um processo de defesa, vai ter todo o processo de arguição da banca, questionamentos, e eu tenho certeza que o Rafael saberá se defender, porque, de fato, os nossos alunos do Minter e do Dinter são protagonistas das suas histórias, e esse protagonismo reflete nos momentos em que eles precisaram defender seus projetos, seja nas disciplinas, seja na qualificação, e eles também estarão aptos, falando de um modo geral, nesse momento de defesa, que é o momento de apresentar seus resultados. Então, Rafael, em nome do PPGCS, eu te desejo boa sorte. Estamos indo aí para a reta final, conclusão dessa caminhada, e te demonstrar a nossa felicidade, o nosso orgulho da tua trajetória, te agradecer pela parceria, pelo comprometimento, e também a professora Lindaura aqui conosco, obrigada pela parceria, obrigada por nunca ter desistido de levar o conhecimento para o Nordeste, porque apesar de todas as dificuldades, o nosso querer falou mais alto, e a gente pôde levar esse programa de estudo até o Nordeste, e aqui estamos para comemorar a primeira defesa de mestrado que está prestes a iniciar. Então, eu passo a palavra esse momento para uma breve fala da professora Lindaura, e depois a gente dá início. Peço desculpas pelo pequeno atraso, mas normal quando fala-se em tecnologia, o importante é que nós possamos manter a tranquilidade e que estejamos aqui abertos para receber todas as informações que o Rafael tenha a nos passar, toda a sua trajetória, seus resultados alcançados, e da melhor forma encerrarmos essa etapa na vida do Rafael. Então, professora Lindaura, fique à vontade para as suas palavras, e depois a gente dá um encaminhamento para a fala do Rafael e defesa do seu mestrado, seu trabalho de mestrado. Isso dobrado, né, ratificado, a nossa felicidade, e eu em conversa antes da formalização da banca, eu dizia que esse evento ele seria um evento igual a qualquer outro, não fosse o histórico de cada um, as renúncias, as dificuldades, as adversidades vencidas. Então, de um grupo que eu tinha certeza que terminaria, e eu com esse senso de amizade, de solidariedade, que aí vem ao encontro do que eu acredito, que é o ensino atrelado à afetividade. Eu queria dizer para o Rafael o que eu disse um pouquinho antes de começar, eu liguei para ele e eu disse: feliz a instituição que tem um aluno como você, que tem aluno como todos os outros.
As turbulências, claro que a gente tem, porque nós convivemos, né? Mas quando eu vejo, é porque não dá, é só a palavra, e eu vou justificar para quem entrou agora, que eu não faço parte da banca, eu sou instituição receptora, por isso que eu não fico, quando o aluno pergunta, professor, não, mas a minha felicidade em ver que cada professor que aqui veio ao Nordeste e cada aluno, desde de quem sai lá de Boa Vista, que eu me tremo todinha da responsabilidade nossa, quando eu vi uma Cassandra dessa em Boa Vista, o do Maranhão, o da Paraíba, acreditarem na nossa proposta. Então, é a eles que nós rendemos todas as homenagens e dizemos, o Milor Fernandes dizia uma coisa interessante, ele dizia, nunca dê justificativas, quem escuta não acredita, e é mesmo. E nós terminamos esse programa, estamos em vias de finalização, sem precisar justificar, porque aquilo com que nós nos comprometemos, nós fidedignamente cumprimos. Nós, instituições e muito mais os alunos. Rafael, querido, eu queria tá gravando, não tá? Eu não me casei porque eu não achei um marido como você, viu? Meus parabéns a você, a sua família, que é um suporte, a sua mulher, que é linda, suas filhas, que são belas, e nós estamos felizes, porque você desencadeia um processo que é um verdadeiro espetáculo. Aqui serão apresentadas dissertações e teses, e nem Harvard, nem Cambridge, que tem que se curvar a nós, né? Então, parabéns aos alunos. Tem aluno aqui que diz que já estava celebrando já com o vinho, tomando vinho, porque a gente celebra, a gente se alegra. Então, professora Gislaine, muito obrigada pela compreensão, aos professores, aos alunos especialmente. Muito obrigada, porque vocês, eu tenho certeza que aquilo que eu disse no primeiro dia, nós chegaremos ao final, nos despedindo de quem éramos, aprendendo a ser melhor. Então, que esse título, Rafael, a sociedade é a maior ganhadora. E parabéns a você por acreditar no nosso programa, por fazer parte dele e fazer na sua área, dando a sua contribuição. Aos que estão na telinha aí, tudo ouvindo, um beijo da professora Lindaura, sabe? Que é maravilhoso coordenar essa galera. Então, em nome do SEMB, em nome da professora Gislaine e Unisul, o privilégio foi nosso e será nosso. Um beijo e a minha reverência ao conhecimento que se desencadeia a partir de agora. Muito obrigada, professora Lindaura, pelas palavras. Dá um pouquinho mais de nervosismo, né, Rafael? Esse momento, palavras tão bonitas, acaba remetendo toda a trajetória, todos os passos, todas as renúncias, mas é isso. Eu vou pedir licença a vocês, vou passar a palavra ao Dyson para conduzir a banca. Agradeço de antemão o nosso convidado externo, Jefferson, para estar aqui nessa banca também, certamente irá contribuir demais para todo esse trabalho do Rafael. Mas, como bem disse a Lindaura, eu estou em outro estado, vim a congresso, dei uma fugida lá do congresso, mas tem a abertura do evento, que é hoje à noite, então eu vou voltar para lá, para a abertura do evento, mas muito sucesso, boa sorte nesse momento, Rafael, e obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Dyson, fique à vontade para conduzir os trabalhos. Um beijo. Muito obrigado, professora Gislaine, obrigado, professora Lindaura, é um prazer muito grande tê-las nessa abertura da primeira banca do Minter, né? Então, agora nós vamos para a parte formal, né? A gente agradece muito, ficamos muito contentes por todo esse processo, mas vamos, obviamente, ao trabalho que é o que nos traz aqui especificamente. Então, nós vamos iniciar nesse momento a banca de defesa de mestrado do aluno Rafael Sidney Bandeira. O título do trabalho do Rafael é Obesidade Abdominal como fator de risco para a colicistectomia difícil, um estudo transversal com pacientes de um hospital público universitário no estado do Piauí.
Eu, professor Dyson José Trevisol, fui orientador do Rafael nesse processo de quase 2 anos, e nesse momento, como membros da banca, em primeiro lugar, já gostaria de agradecer muito ao professor Dr. Jefferson Lessa Soares de Macedo, por estar aqui presente conosco, ter aceitado participar. O professor está nesse momento em Brasília, então veja que nós temos aí uma diversidade de locais aqui, tanto dos alunos, quanto dos professores, quanto dos avaliadores, e nós estamos cobrindo basicamente todo o Brasil, de sul a norte e nordeste. Então, isso nos dá bastante prazer de estar à frente desta banca de defesa. Falando um pouco do currículo do nosso professor, Dr. Jefferson Lessa Soares de Macedo, para justificar e mostrar a qualidade que nós temos nas nossas bancas. O professor ele tem graduação em medicina pela UNB, Universidade de Brasília, mestrado também e doutorado na Universidade de Brasília, fez residência médica em cirurgia geral, o que dá uma grande qualificação e expectativa pela sua avaliação no trabalho do Rafael. Também tem residência médica em cirurgia plástica, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e professor de medicina na Escola Superior de Ciências da Saúde da FEPEX, de Brasília também. Atualmente é pesquisador com áreas de interesse em anatomia humana, anatomia cirúrgica, ensino médico, obesidade, cirurgia bariátrica, pós-bariátrica, cicatrização de feridas, cirurgia plástica e reparadora, e orientador nos cursos de Ciências da Saúde na graduação e pós-graduação. Professor Jefferson, muito obrigado pela sua contribuição e participação nessa banca, e daqui a pouco a gente vai lhe chamar para fazer as arguições após a apresentação do Rafael. Temos também como membro de lembrança da qualificação do nosso aluno Rafael, a professora doutora Fabiana Schilter Trevisol, que possui graduação em farmácia bioquímica, especialização em farmácia clínica e farmacoterapia, mestrado em saúde coletiva, pela Unisul aqui de Tubarão, e doutorado em ciências da saúde, cardiologia e ciências cardiovasculares, pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Atualmente, ela é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, aqui da Unisul, PPGCS, professora do curso da graduação em Medicina na Unisul também, acadêmica titular da Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas, na cadeira 116, na área de Farmacologia e Higiene, sócia do Instituto de Ensino de Pesquisas EMPROS, aqui de Tubarão, e atua nas linhas de pesquisa e investigação de agravos de origem infecciosa e estudo de utilização de medicamentos e produtos para a saúde. Também é líder do grupo de pesquisas clínicas e epidemiológicas em saúde. Obrigado, professora Fabiana, por participar desta banca. Então, Rafael, nós temos aí pela frente algum tempo, até 50 minutos para a sua apresentação. Você fica bem à vontade para fazer a sua apresentação e depois nós abriremos para a arguição dos membros da banca. Fica à vontade, Rafael. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu sou Rafael Sidney Vanteira, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação de Ciências da Saúde. Sou há mais de 10 anos cirurgião do Hospital Getúlio Vargas. E hoje a gente vai fazer a dissertação sobre obesidade abdominal como fator de risco para a colestectomia difícil. Um estudo transversal com pacientes no Hospital Público Universitário do Estado do Piauí. Meu orientador, o professor Dyson, e agradeço também aos membros da banca, o doutor Jefferson, a doutora Fabiana, em nome do qual saúdo os demais professores, a professora Lindaura, os demais professores aqui presentes e os demais alunos, companheiros nossos. Bom, eu queria começar ressaltando a importância de se identificar uma colestectomia difícil. Então, assim, para poder ficar mais didático e entender como é que funciona, como é que poderia ajudar na identificação de uma colestectomia difícil, vamos citar aqui um caso clínico ilustrativo. Então, o paciente
senti uma dor no hipocôndrio direito, na região do quadrante superior direito do abdômen. Por causa dessa dor, ele chegou a ficar internado por uma semana no hospital. Tomou antibióticos, teve uma melhora clínica, recebeu alta e foi encaminhado ao ambulatório de cirurgia geral. Nesse ambulatório, marcaram uma colecistectomia e durante a realização da colecistectomia ocorreu uma complicação grave, uma lesão de via biliar principal. Essa imagem ilustra a lesão de via biliar mais comum, tá? Então, nós temos aqui a vesícula, aqui é o ducto cístico, onde deveria ser retirado, seccionado para retirada da vesícula. No entanto, a secção foi feita aqui, no ducto biliar principal, no colédoco, e em cima aqui no ducto hepático, interrompendo a drenagem de via biliar. Isso é uma lesão grave. Esse paciente, então, foi encaminhado para um hospital de referência. Ele também tinha uma lesão arterial, uma lesão da artéria hepática direita, tá? Então, no intraoperatório, teve um difícil controle da hemorragia e, por causa disso, também no intraoperatório houve um emprego de vários clipes e foi difícil o controle operatório. E aí a pergunta, assim, ele teve essa lesão e aí essa lesão foi encaminhado para o hospital. Em seguida, aí foi feito um reparo dessa via biliar, né, uma reconstrução. Só que era uma via biliar que inicialmente não era doente, então ele tinha um calibre mais fino, acabou evoluindo com estenoses, com fístulas pós-operatórias, necessitando novas reoperações, ou seja, complicando demais a qualidade de vida do paciente. E a pergunta que a gente faz é: haveria uma forma de ter sido evitada esse tipo de lesão? Tá? Então, existem formas preconizadas para evitar esse tipo de lesão. A mais disseminada é a chamada visão crítica de Starnberg. Então, toda essa área aqui é recoberta de gordura, que a gente chama de triângulo de calor. Nesse triângulo de calor foi feita uma dissecção, a eliminação de toda a região da gordurosa, mostrando a borda aqui do fígado e apenas duas estruturas encaminhando para a vesícula: a artéria cística e o ducto cístico. Uma vez identificadas essas duas estruturas, há segurança para a clipagem das mesmas e retirada da vesícula biliar. A questão é que, apesar de ser bem defendida essa visão crítica, existem colestectomias muito complicadas, muito difíceis, em que não é possível realizar essa dissecção e essa visão crítica. Nesses casos, precisa ter outras estratégias mais avançadas, como, por exemplo, fazer uma colestectomia parcial, retirando parte da vesícula e deixando outra parte, mas garantindo que a via biliar principal não seja atingida, que é o principal objetivo. Além da retirada da vesícula, é que não houve complicações graves dessa cirurgia. Então, vocês podem ver que essas novas estratégias, elas demandam uma certa experiência do cirurgião, né? Então, precisaria, em certas colestectomias, um cirurgião mais experiente para realizar o procedimento. Então, aquele nosso paciente, ele foi realizado num hospital na cidade do interior e um cirurgião que não havia grande experiência para realizar o procedimento. Mas será que teria, antes da cirurgia, uma maneira de identificar que aquela colestectomia seria difícil? Se identificando a colestectomia como difícil, será que não deveria ser obrigatoriamente encaminhado para um centro de referência? Bom, esse guideline ele é sobre lesão de via biliar.
E ele é bem claro em dizer que o melhor tratamento para a lesão de via biliar é a prevenção. Então, estamos falando numa situação que é a colecistectomia difícil e pode ter complicações muito graves. Tá? Em esse outro trabalho, mostrou que 80% das lesões iatrogênicas do estado do Ceará ocorriam em cidades do interior do estado. Né? Cidades que não tinham cirurgiões com experiência e não eram centros de referência. Então, mais uma vez, se essas fosse identificado ainda no pré-operatório que fosse uma colestectomia difícil, esse paciente poderia e deveria ter sido encaminhado para um local de referência. Mas aqui há um problema muito grande. Mais de 95% dos cirurgiões não utilizam qualquer score de referência para saber se a colestectomia será difícil ou não. Então, assim, um dos objetivos indiretos do nosso trabalho também é divulgar sobre os scores e predição da colestectomia difícil. Por que a gente está falando de gordura, de obesidade? Por que isso impacta na dificuldade da cirurgia? Observa nessa primeira figura que o paciente que tem pouquíssima gordura visceral, a gente identifica claramente a via biliar principal, também o caminho do ducto cístico e da artéria cística. Então, nessa situação, é muito raro que ocorra alguma lesão dessa via biliar principal, porque essa via biliar está bem identificada e bem visualizada. Nessa outra situação, o paciente tem um excesso de gordura visceral. Nessa outra situação, vamos ter bastante dificuldade para identificar o pedículo da vesícula biliar, vai necessitar uma dissecção cuidadosa para a identificação da mesma. Então, a gente pode entender intuitivamente que a obesidade visceral é um grande fator de risco para uma colestectomia difícil. Esse outro trabalho ele mostra que 66% dos pacientes que tinham lesão de via biliar, eles tinham sobrepeso ou obesidade. Isso segundo o IMC. Então, a gente tem que ver que realmente a obesidade é um fator contribuinte importante. Mas aí a pergunta é, será que o IMC é o melhor avaliador de gordura visceral? A gente sabe que a gordura visceral está associada ao maior risco cardiovascular, ao maior risco de mortalidade. No entanto, quando a gente separa os pacientes por IMC e avalia a mortalidade, observamos o que ficou conhecido como o paradoxo da obesidade. A maioria dos pacientes que sobreviviam mais, que tinham maior expectativa de vida, não eram os de peso normal, segundo o IMC. Eram os que tinham obesidade grau 1. E a pergunta de verdade é, será que esses pacientes que tinham classificados com obesidade grau 1, segundo o IMC, realmente tinham obesidade? Será que o IMC é fidedigno para identificar a obesidade? E especialmente a gordura visceral? Então, a nossa pergunta de pesquisa é: a obesidade abdominal, medida através de instrumentos que a gente considera melhor preditor da gordura visceral, como a cintura abdominal, ou a medida através de percentual de gordura visceral via uma balança de bioimpedância, são fatores de predisposição melhores que o IMC para a colestectomia difícil? Aqui eu quero ressaltar, mais uma vez, o quanto o IMC está sendo questionado. Esse é um artigo publicado agora em janeiro pela revista Lancet, em que ela traça uma diretriz do diagnóstico da obesidade. Ela diz claramente que o IMC não é mais suficiente para diagnóstico da obesidade
ele pode e deve ser continuado utilizado como triagem, mas precisaria de uma confirmação via antropometria, como cintura abdominal, relação cintura-quadril, ou relação cintura-estatura, ou mesmo a medida direta da gordura corporal. E quando ele fala medida direta, aqui, nesse caso, ele está querendo falar com uma balança de bioimpedância, por exemplo. Né? E aí, somente através do IMC mais esses outros fatores, poderia ser questionado como diagnóstico de obesidade. Ainda assim, ainda se deve classificar se essa obesidade está levando a limitações da vida diária, a sinais e sintomas ou alguma disfunção orgânica relacionada à obesidade. Porque se isso ocorrer, a gente classifica como obesidade clínica. E se isso não ocorrer, não quer dizer que não irá ocorrer no futuro, mas é classificado como obesidade pré-clínica, uma obesidade que tem fatores de risco que pode no futuro desenvolver uma obesidade clínica. Quando a gente fala de medição da composição corporal, existe uma chamada medição chamada direta, que é um detector que detecta radiações gama, e a partir dessa detecção de radiações gama, ele pode fazer uma medida direta da percentual de gordura. Porém, apesar do nome direta e ele medir diretamente percentual de gordura, se eu quero avaliar a gordura visceral, ele já não faz uma análise direta. Eu teria que fazer uma estimativa da análise da gordura visceral a partir dos dados medidos da gordura. Portanto, ele seria direta para a medição de gordura, mas indireta para a medição da gordura visceral. Hoje nós temos também a densitometria corporal, também conhecido como DEXA. Ela pode, sim, dividir a gordura em compartimentos visceral e compartimento subcutâneo. Por isso, muitos consideram hoje como padrão ouro. Mas ela também é uma medida de composição indireta, porque ele vai medir a quantidade de gordura e, a partir dessa quantidade de gordura, vai indiretamente estimar os outros componentes corporais. A mesma coisa, a gente pode fazer medições indiretas utilizando tomografia ou utilizando ressonância, medindo a espessura do panículo adiposo nesses exames de imagem. E existem medições da composição corpórea que são chamadas duplamente indireta. E primeiro estima a quantidade de gordura para depois estimar a composição corporal. Aqui nós temos a antropometria, então a gente pode medir a relação cintura e o quadril. E a partir dessa medida, estimar a quantidade de gordura. E a partir dessa estimativa, fazer uma nova estimativa da composição corporal. A balança de bioimpedância, ela passa uma corrente elétrica através do corpo, uma corrente pequena, né, que o paciente passa imperceptível para ele. E a partir dessa passagem da corrente, ele pode analisar quanto de componente de água existe naquela passagem. Então, a gente sabe que a gordura é pobre em água, então, assim, ele pode estimar o quanto de massa é livre de gordura e o quanto de massa é estimado de gordura. A partir dessa estimativa, ele também vai fazer, o software do aplicativo vai fazer uma outra análise indireta para medir a composição corporal. Então, nesse trabalho, a gente está medindo a circunferência da cintura, que é a medida antropométrica, e utilizamos uma balança de bioimpedância para estimar a gordura corporal. Os dois são métodos duplamente indiretos e a gente comparou os resultados dos dois. A balança de bioimpedância que a gente utilizou é uma balança de modelo pé-pé. Como a gente viu anteriormente, mais de 95% dos cirurgiões não usam o score de predição. Então, a gente precisa de um equipamento barato, né, para poder disseminar o uso da balança de bioimpedância. A gente pode perceber que esse modelo pé-pé, ele mede a área em azul e estima a área em branco. Existem outros modelos de balança de bioimpedância mais fidedignos, né, que medem uma superfície corpórea maior,
utilizando um apoio para as mãos. Porém, como eu falei anteriormente, a gente procurou o equipamento mais barato para tentar disseminar a sua utilização. E a gente precisava de uma validação com o uso desse instrumento. A gente está falando de colestectomia, a gente também está falando de obesidade, que são duas patologias muito correlatas, né? A gente tem que lembrar que a principal causa de colestectomia é a colelitíase, certo? A colelitíase, que é a presença de pedras na vesícula biliar, ela também está associada a outras patologias, como colecistite, câncer de vesícula biliar, que são outras patologias com indicação de colecistite, colestectomia. A gente sabe que 70% dos cálculos de vesícula biliar são de colesterol e são intimamente associados à ingesta aumentada de gordura e de obesidade. E confirmando todos esses dados, 70% dos pacientes que são submetidos à colestectomia têm sobrepeso ou obesidade, isso por uma classificação com IMC, que a gente já viu que não é uma classificação tão fidedigna assim. E o que seria uma colestectomia difícil? Então, assim, indiretamente, os cirurgiões conseguem dizer essa foi uma colestectomia difícil, essa não foi uma colestectomia difícil. Mas a gente precisava de uma definição bem clara, né? Vários trabalhos fazem vários tipos de definições diferentes. Essa é uma definição que foi utilizada na maioria dos trabalhos e por isso que ela foi utilizada também no nosso trabalho. A colestectomia fácil é a colestectomia que tem um tempo operatório de até 60 minutos, que não há vazamento de bile, que não há lesão de ducto biliar ou artéria. Já a colestectomia difícil é aquela que foi mais demorada, ou que houve vazamento de bile, ou que houve um extravasamento de cálculo para a cavidade, ou ainda se houve uma lesão de ducto biliar. E a colestectomia muito difícil é aquele que tem temperatura ainda é mais aumentado, tem mais de 120 minutos, ou que houve conversão para laparotomia. O que é a conversão para laparotomia? É o paciente inicia a cirurgia pela videolaparoscopia, né? E durante o procedimento percebe pela dificuldade do procedimento que precisa ser convertida para a cirurgia aberta, né? Então é realizada a laparotomia, que é a abertura da cavidade abdominal para a conclusão do procedimento. Existem vários scores desenvolvidos para prever a videolaparoscopia difícil, né? Como a gente viu, a maioria dos cirurgiões não utilizam score nenhum, ou seja, praticamente desconhece qualquer score. Mas vários autores vêm lutando desde 2008, já tentando desenvolver um score que seja utilizável e que tenha maior predição. Randall, em 2008, foi um dos pioneiros. Outros autores resolveram modificá-lo, o score, ou procurar novos scores. Nesses outros autores, eles praticamente desconsideraram a obesidade como fator de risco. Passaram a criar scores somente pelos achados ultrassonográficos ou pelo grau de inflamação, sem considerar qualquer sinal de obesidade como fator de risco. Já outros autores continuaram considerando a obesidade como fator de risco, mas sempre seguindo o IMC como seu delineador. E Rasa e o Togyo foram tentando aprimorar o score nesse sentido, mantendo o IMC, considerando que realmente o IMC contribui para a colestectomia difícil. Ramirez e Giraldo fez uma meta-análise com vários tipos de score, procurando tentar identificar qual era o score que tinha melhor predição. Para isso, ele calculava a área sobre a curva, da curva ROC, e ele identificou o score de Tokyo como aquele que seria aquele que tem melhor área sobre a curva, né? Ou seja, um score que manteve o IMC. Então, confirmando aquilo que eu digo, que a obesidade é sim um fator de risco importante para a colestectomia difícil.
Segundo o score desenvolvido por Toguiô, existe um sistema de pontuação de 0 a 15 pontos, tendo a idade podendo pontuar 1 ponto se for maior que 50 anos, o sexo pode pontuar 1 ponto se for do sexo masculino, o IMC pode pontuar 1 ponto se tiver entre 25 e 27,5 e acima de 2 pontos se tiver acima de 27,5. Se houver história prévia de inflamação, ganha 4 pontos. Se houver presença de cicatriz prévia, ou seja, de cirurgias prévias, se for uma cicatriz no abdômen inferior, ganha 1 ponto. Se for uma cicatriz no abdômen superior, ganha 2 pontos. E outros achados sonográficos que podem pontuar até 5 pontos, como parede espessada, presença de cálculo impactado, líquido perivesicular. Nesse sistema de pontuação, ele classifica como fácil de 0 a 5 pontos, difícil 6 a 10 pontos e muito difícil 10 a 15 pontos. Os objetivos do nosso trabalho. O objetivo geral é avaliar o papel da obesidade abdominal, medido através da cintura abdominal ou da gordura visceral, por bioimpedância, em comparação ao IMC, em pacientes que serão submetidos à colestectomia em um hospital terciário da cidade de Teresina. Os objetivos específicos foi traçar um perfil epidemiológico dos participantes que serão submetidos à colestectomia em um hospital terciário da cidade de Teresina, com base no sexo, medidas antropométricas e medidas de bioimpedância. Um segundo objetivo específico foi utilizar o score de predição para colestectomia difícil, mostrar que era factível a utilização dele no sistema SUS, comparar o score de predição com os achados de videocolestectomia difícil. Avaliar se a obesidade abdominal, medida através da cintura abdominal ou através da balança de bioimpedância, são fatores de predisposição melhores que o IMC para mostrar a colestectomia difícil. Avaliar se a cintura abdominal é o melhor preditor da gordura visceral que o IMC nos pacientes que foram submetidos à colestectomia em hospital terciário da cidade de Teresina. Os métodos. Foi um estudo diagnóstico. Ele era feito à medida dos scores no pré-operatório. Em seguida, na cirurgia, a cirurgia era classificada como cirurgia fácil, difícil ou muito difícil. E no sentido diagnóstico ele era prospectivo, mas no sentido da coleta dos dados ele era transversal, porque eram coletados em um único momento, no momento da internação do paciente. E toda a pesquisa foi realizada no Hospital Getúlio Vargas. Então, ocorria a coleta dos dados, depois a classificação no intraoperatório, e os dados foram analisados fazendo um perfil dos participantes, e depois é estruturado o cálculo dos 3 scores. O score de Toguiô baseado no IMC, que é o score original de Toguiô. O score de Toguiô baseado na cintura abdominal, que era o score modificado. E o score de Toguiô baseado na gordura visceral medida pela balança de bioimpedância. Esses 3 scores foram comparados utilizando a curva ROC para observar qual era o melhor preditor diagnóstico. Outra avaliação era para comparar as medidas antropométricas da cintura abdominal com o IMC, fazer uma análise de correlação linear para ver qual deles era o melhor preditor da quantidade de gordura visceral. Tá? Qual era o melhor preditor pelo coeficiente de correlação e também com que maneira, né, poderia se prever, né? Analisando o perfil dos participantes. Primeiramente, aqui nós temos o gráfico da análise do sexo. Observe que no grupo da colestectomia difícil houve uma maior proporção de sexo no sexo masculino, né? Confirmando o nosso score, né? Que considera uma pontuação para o sexo masculino, mas não havia diferença estatística. Esse dado é importante também,
porque alguns autores chegaram a questionar a participação do sexo masculino como contribuinte do score preditor, com o argumento que a colestectomia em homens só era mais difícil porque eles demoravam mais para procurar o serviço para realizar a colestectomia. Mas, na minha visão, não é só isso. Existem realmente alterações anatômicas, né? Um perfil mais longilíneo dos homens, que, em geral, propiciam a maior dificuldade na colestectomia. Então, para mim, isso tem uma razão anatômica, não é só uma razão social. Para a idade, o grupo da colestectomia difícil também apresentou uma idade maior, 55,5 anos, contra 47,9 anos, mas não mostrou também diferença estatística. A gente pode ver que o ponto de corte utilizado por Toguiô é de 50 anos, que bate realmente com o intervalo, né, de diferença entre os grupos, né? Porque o primeiro score, que era o score de Randhawa, ele era um score que utilizava um ponto de corte mais alto, né, de 60 anos. E o score de Hansa também utilizava 60 anos. E o IMC, a gente viu que realmente o grupo difícil tem uma média de IMC maior do que o grupo da colestectomia fácil, mas também, mais uma vez, sem diferença estatística. Quando a gente coloca que não tem diferença estatística, não quer dizer que esses fatores não são importantes para a predição, mas quer dizer que, isoladamente, eles não têm poder preditivo, né? A cintura abdominal, o grupo da colestectomia difícil também apresentou a maior média de cintura, mas também, mais uma vez, sem diferença estatística. E quando a gente comparou quanto ao sexo, né, analisando os dois fatores, a cintura e o sexo, a gente viu que em mulheres ocorreu o que a gente esperava, né? No grupo da colestectomia difícil, tem uma maior média de cintura do que o grupo mais fácil, certo? Porém, entre homens, aconteceu o inverso. Havia uma média de cintura maior no grupo fácil do que no grupo difícil. Então, a gente pode perceber aqui que a cintura em mulheres pode ser um bom preditor. Já em homens é controverso. Quanto à avaliação da percentagem de gordura, a gente viu que o grupo difícil tinha maior percentual de gordura. Esse dado percentual de gordura era medida pela balança de bioimpedância. Então, a gente pode observar aqui que já tem significância estatística, mostrando que sim, a bioimpedância pode incrementar o poder diagnóstico em comparação com a antropometria. Quando a gente avalia o que a gente mais interessa, que é a percentagem de gordura visceral, o grupo da colestectomia difícil apresenta também o maior percentual de gordura, aqui, mais uma vez, também com significância estatística. Quando a gente avalia a massa magra, né? Porque a balança de bioimpedância, na verdade, ela vai medir mais diretamente a massa magra, né? E a partir daí é que ele vai fazer as estimativas dos outros componentes corpóreos. Então, a massa magra, ela mostrou realmente a maior massa magra, né, no grupo da colestectomia difícil. Porque eram pessoas que tinham, em geral, mais massa, então por isso que a massa magra também tinha um maior peso no grupo da colestectomia difícil. Esses achados também são semelhantes aos achados da população em geral. Ou seja, o perfil do nosso paciente era um perfil compatível com a população em geral. Quanto ao tempo da colestectomia, o grupo difícil apresentou o maior tempo cirúrgico, né? Aqui nós temos um viés de classificação, porque o tempo é das vias de identificar se a colestectomia é difícil ou não. Mas o que eu quero chamar aqui é o valor da mediana encontrada, de 60 minutos no grupo difícil.
sendo que 60 minutos é o ponto de corte para classificar entre difícil e fácil, né? Mostrando que a maioria dos metade dos pacientes que submeteram a colestectomia tinham um tempo cirúrgico realmente aumentado, e a outra metade do grupo difícil foi classificado difícil por vazamento de bile, por sangramento, e não pelo tempo cirúrgico, porque, inclusive, na mediana, o tempo cirúrgico ficou em 60 minutos. Seria o ponto de corte. Como a gente está avaliando os scores de predição, e como a gente viu o score de predição do Togyo, utilizando o IMC, ele utiliza 2 pontos de corte, né, para dar uma pontuação 1 e o outro para dar uma pontuação 2. Os pontos de corte propostos pelo Togyo é 25 e 27,5. E a gente pôde encontrar na mediana no grupo fácil exatamente um IMC de 25. E a mediana no grupo difícil, muito difícil, foi 26,8, ou seja, até menor do que o indicado pelo o Togyo, mas próximo do valor recomendado por ele. Quando a gente avalia a cintura, os pontos de corte que utilizamos no nosso trabalho foram justamente os pontos de corte utilizados para risco cardiovascular, tá? Já mais trabalho sobre a cintura abdominal. Então, mulheres que têm acima de 80 centímetros de cintura têm risco cardiovascular aumentado, e acima de 88 tem risco cardiovascular muito aumentado. Homens com 94 centímetros têm risco cardiovascular aumentado, e acima de 102 centímetros muito aumentado. Então, esses também foram utilizados como pontos de corte, nosso score baseado na cintura abdominal. Quando a gente compara com a mediana encontrada no nosso trabalho, em mulheres teve valores da mediana 80 no grupo fácil, ou seja, parecido com o utilizado para risco cardiovascular, mas no grupo difícil já foi encontrado um valor bem mais alto, de 99, né? Mas, de qualquer forma, mostrando que o grupo difícil tinha maior cintura abdominal que o grupo fácil. Agora, em homens, como a gente falou anteriormente, houve uma anomalia, né? Porque o grupo fácil apresentou maior cintura do que o grupo difícil. Então, a gente está mostrando aqui que talvez a cintura seja um bom preditor de colestectomia difícil em mulheres e não tão bom preditor assim em homens, né? Quando a gente analisa a gordura visceral, ela não tinha pontos de corte definidos no início do trabalho. Quer dizer, foram definidos como a mediana, né, que seria encontrada. E a mediana encontrada foi de 6 no grupo fácil e 9,5 no grupo difícil. E isso foi utilizado como pontos de corte na criação do score baseado na gordura visceral. Aqui nós estamos vendo a aplicação dos 3 scores, né? A aplicação do score do Togyo IMC, do Togyo cintura abdominal e do Togyo gordura visceral. Os 3 mostraram significância estatística em diferenciar os grupos, mostrando a efetividade do score. Eles mostraram mediana 3 para o grupo fácil, né? A gente lembra que o Togyo preconizou de 0 a 5 para fácil. Porém, a nossa mediana para o grupo difícil foi de apenas 4 pontos. Ou seja, ele foi capaz de diferenciar, mas com pontuação baixa comparado com o trabalho original, né? E, assim, uma das explicações para essa pontuação fácil foi uma falta de pontuação nos critérios ultrassonográficos, né? A gente sabe que a qualidade dos nossos ultrassons do sistema SUS não são bons, né? E muitos passavam despercebidos, vários espessamentos de parede, vários fatores que pontuariam no ultrassom, e a gente encontrava no intraoperatório esses achados, mas no ultrassom era um ultrassom normal.
aqui nós estamos comparando os 3 scores com a curva ROC. O objetivo é calcular a área sobre abaixo da curva ROC para definir qual dos 3 critérios é o melhor preditor. A área sobre a curva do critério TOGIO-IMC foi 0,768. O score do TOGIO cintura abdominal foi 0,773, ou seja, semelhante ao do IMC. Então, apesar daquela anomalia que a gente verificou das cinturas serem maiores no grupo fácil em homens, né? Apesar disso, o poder diagnóstico da cintura foi equivalente do IMC, sugerindo uma possível substituição. Já a área sobre a curva da gordura visceral foi maior, foi 0,818, mostrando realmente que, utilizando a balança de bioimpedância, eu posso incrementar ainda mais o meu score de predição. Agora, quando a gente compara, eu tenho um IMC e eu quero prever, com base no meu IMC, qual seria o valor da gordura visceral que eu encontraria pela bioimpedância. Ou quero, a partir da minha cintura abdominal, querer prever a quantidade de percentual de gordura visceral que eu vou encontrar na minha bioimpedância, foram feitas as retas de regressão e mostraram que a correlação era melhor com o IMC. Ou seja, o IMC era melhor para predizer o valor da gordura do que a cintura abdominal. Talvez essa menor correlação da cintura tem a ver também com aquela anomalia do fato dos homens terem uma cintura maior no grupo fácil do que no grupo difícil. Como é que eu faria essa previsão a partir do IMC? Então, aqui o valor do IMC multiplicado por 0,985, subtraído 18, seria o valor previsto para a gordura visceral. Fazendo grosseiramente, a gente poderia pegar o valor do IMC e subtrair 18. Para avaliar a partir da cintura abdominal, a gente utilizaria como um fator angular, um fator multiplicador, 0,285, multiplicando o valor da cintura e depois subtraindo por 16,86, né? Então, grosseiramente, a gente poderia pegar o valor da cintura, dividir por 3 e subtrair 17 para ter uma previsão do valor da gordura visceral prevista, né? E para encerrar o trabalho, eu quero ressaltar que esse trabalho foi pioneiro na realização do SUS, né? Como a gente falou, os scores de predição são pouco utilizados no mundo, né? E na rede SUS ainda menos ainda, né? É desconhecido da maioria dos profissionais. E a gente conseguiu fazer um trabalho com utilização de score e predições no SUS, mostrando sua aplicabilidade, e espero que com isso possa estimular outros cirurgiões a utilizarem também esses sistemas de predição. Fortalecer o sistema de regulação e contra-regulação, como a gente viu no nosso caso clínico ilustrativo. Esse paciente deveria ter sido identificado que seria uma colestectomia difícil, porque era um paciente que tinha portador de obesidade, era um paciente que tinha internação prévia por colecistite, era um homem, certo? Tinha idade mais de 50 anos, então ele deveria ter sido classificado como uma colestectomia difícil e encaminhado para um hospital de referência. As limitações do trabalho, como a gente ressaltou, a qualidade da ultrassonografia, geramos uma pontuação muito baixa nos scores de predição, né? Então, a minha sugestão de aplicação para o SUS seria não considerar o ponto de corte de 5, mas usar o ponto de corte de 4 para já considerar uma colestectomia difícil. Mas o ideal mesmo seria melhorar a ultrassonografia do SUS, né?
para poder a gente ter realmente um score de predição mais fidedigno. Outra limitação, que é como a gente já falou, a gente escolheu o modelo de bioimpedância mais barato para que seja mais reprodutível, né? E a limitação dele é porque ele mede uma área menor, então ele é menos preciso que outros aparelhos de bioimpedância disponíveis no mercado. Por final, eu só quero agradecer a todos que me acompanharam nessa jornada do mestrado, né? Aqui no dia 23 de junho de 2023, nós fizemos a nossa primeira aula, né? E hoje eu estou aqui defendendo o mestrado, né? Aqui na disciplina da oficina de redação científica, a gente fez um artigo sobre cirurgia bariátrica, que foi encaminhado para a revista ABCD. Aqui é o parecer do aceite do artigo, né? Quero agradecer a minha família, que deve estar aqui me assistindo, a todos os professores, a todos os meus colegas, e obrigado por todos por ter me acompanhado nessa trajetória. Muito bem, Rafael, sua apresentação, você pode descompartilhar a sua tela, por favor. Você fez a sua apresentação em 41 minutos, dentro do prazo, bem tranquilo, né, de forma bem coerente. Só descompartilhar tudo, por favor. Isso, está ótimo. Bom, agora, depois dessa apresentação do Rafael, a gente vai passar para a arguição dos membros da banca. Eu vou passar, como é de costume no nosso programa, a palavra primeiro para o avaliador externo, né, o professor Dr. Jefferson Macedo. Professor, tens a palavra, fique bem à vontade na forma de arguição, num bate-papo, num falar e depois o aluno responder. Nós não temos aqui regras fechadas. Então, fique bem à vontade. Muito obrigado novamente pela sua participação. Obrigado, professor Deison, a professora Fabiana, a Rafael, né, pelo convite, ao convite da pós-graduação da Universidade do Sul de Santa Catarina. É um prazer estar fazendo parte dessa banca e com a qualidade do trabalho. O trabalho, ele me encantou, assim, pelo detalhamento, né, pelo cuidado, né, certamente uma boa orientação houve, né, nesse sentido um trabalho que a gente lê, entende o trabalho, né, passando pela introdução, objetivos, metodologia, análise estatística, muito bem feita, né? Então, assim, que com certeza a ciência, a pós-graduação são agraciadas por essa qualidade dessa dissertação. É interessante esse assunto da obesidade, porque ele norteia tanto a esfera clínica, a esfera cirúrgica, e o Rafael, como cirurgião, ele lidar com a questão da obesidade como algo que diretamente vai interferir no ato cirúrgico, né, e por vezes dificultar a colestectomia, que é uma cirurgia das mais realizadas na clínica cirúrgica, né, não só pela prevalência alta da colitíase, né, que leva uma cirurgia em que o cirurgião ele realiza cotidianamente. É a principal cirurgia realizada na clínica cirúrgica. E, Rafael, eu te faço a primeira pergunta. Eu tinha uma dúvida. Como é que surgiu essa ideia desse trabalho? Como é que foi? O que fez você despertar para essa ideia que eu achei muito interessante? Muito interessante. Já estou pensando como é que eu vou também aplicar essa escala e a importância da medição da cintura abdominal, avaliar a gordura abdominal. Já estou pensando na série de trabalhos aqui, mas eu tenho curiosidade. Inicialmente, como é que surgiu a ideia desse seu trabalho? No nosso hospital de referência, a gente recebe muitos pacientes de complicação vindos do interior do estado, né? Complicações dessas cirurgias de colestectomia, né?
podem acontecer também com cirurgiões mais experientes, né? Mas ela é mais comum nesses hospitais, né? E a gente fica imaginando por que não identificar que era difícil antes da cirurgia e poder encaminhar para um hospital de referência, né? Assim, eu li sobre scores de predição, mas eles ficavam assim muito na parte científica, né? Eu tentando, não, como é que eu vou fazer isso em aplicação prática? Como é que eu vou colocar isso para funcionar no SUS, no meu trabalho? Como é que eu vou tentar disseminar essa ideia? Então, a partir daí, eu pensei em tentar também como melhorar esse score, né? Porque a gente sabe que o IMC está sendo muito criticado como avaliação da obesidade, né? Apesar dele continuar sendo muito utilizado com essa finalidade, né? E aí tentar melhorar, porque se o IMC não é um bom preditor, talvez é aqui que eu consiga melhorar esse score e tornar ele não só aplicável no SUS, como também um melhor score que a gente possa utilizar melhor. Muito bom. E o que está por trás, Rafael, dessa questão da colestectomia difícil? Porque a colestectomia a gente pensa estritamente no ato cirúrgico, né? Então, na técnica cirúrgica, você teria dificuldade, né, e uma facilidade de lesão das vias biliares, mas que implicação teria isso para a clínica cirúrgica em termos de importância para o cirurgião fazer esse score? Como é que você convenceria o cirurgião a aplicar esse score na clínica? Só avisando para ele, não, você vai ter uma cirurgia mais difícil. Tá bom, mas eu dou conta. Qual o problema da minha cirurgia ser mais difícil? Eu vou dar conta, não tem problema nenhum. Como é que você convenceria o cirurgião de Teresina, o cirurgião do interior, a aplicar esse score? Primeiramente, para o cirurgião em um local que não tenha muita disponibilidade, poder encaminhar. E num hospital que o cirurgião diz, não, eu estou contra, sou experiente, meu hospital tem estrutura, ainda assim ele precisa de um tempo cirúrgico para se programar, né? Ele tem várias cirurgias durante aquele dia, então ele diz, não, essa cirurgia é difícil, eu já vou demandar um tempo maior para aquela cirurgia, né? Já posso deixar uma UTI reservada, se for o caso, se eu achar que realmente é muito difícil, eu posso até deixar uma reserva de sangue. Então, me preparar para um procedimento mais difícil, né? E também, por que não avisar o paciente que ele é uma cirurgia que pode demorar mais do que o costume, né? Alguma coisa que também se prepare, né? Acho que assim, a gente tem que começar também a trabalhar hoje com a segurança do paciente, né? A gente está fazendo as coisas, né? E a gente precisa que essas cirurgias sejam cada vez mais seguras, né? E eu acho que identificar se ela vai ser difícil no pré-operatório é um importante preparo para a segurança do paciente. E você verificou se esses pacientes, né, que têm um score maior, uma probabilidade maior, né, baseado no MC, né, inicialmente no MC, nessa escala inicial de Togo, sem relatar a sua sugestão de modificação, se eles complicam mais, se eles têm mais complicação de ferida operatória, se eles têm associados a mais comorbidades que não explicariam também a possibilidade de ter mais complicação pós-operatória. Será que uma comorbidade associada não estaria por trás também dessa dificuldade ou a chance maior dele ter mais colecistite, né, inflamar mais a vesícula, espessar a vesícula, dificultar o ato cirúrgico? Será que por trás a comorbidade também não está contribuindo? O que você acha dessa minha dúvida? A comorbidade pode contribuir, né, para complicações no pós-operatório. Mas, por exemplo, no nosso trabalho, nós tivemos um paciente que precisou ser convertido para laparotomia. Então, precisou de um tempo maior de recuperação, né? Ou seja, houve repercussão clínica do fato da colestectomia ser difícil. Teve um outro paciente que evoluiu com fístula por lesão de ducto biliar, né? Que precisou ser feito um tratamento endoscópico, colocação de stent, né? Então, houve resolução do quadro, mas também demandou uma internação mais prolongada, uso de antibióticos. E todas essas complicações estão associadas diretamente à dificuldade do procedimento. Eu não posso dizer
que foi associado a alguma comorbidade do paciente, né? Mas sim ao grau de inflamação que foi encontrado no intraoperatório e a dificuldade que foi feita na cirurgia e o grau de obesidade desse paciente. Certo. Muito bom. Rafael, e a bioimpedância, o aparelho que você usa para ter a sugestão da gordura visceral, esse aparelho de bioimpedância, você acha que a gente consegue ter acesso a esse aparelho, avaliar essa gordura visceral? Não seria melhor a gente manter, né, já que a avaliação da cintura abdominal, o cálculo do MC, muito mais viável, a gente manter eles como um parâmetro, né? Você mostrou que tem uma semelhança na área sobre a curva ROC, tanto da cintura abdominal quanto do MC, né? Até, de repente, sugerir até a cintura abdominal como uma alternativa, em vez de sugerir a bioimpedância? Essa balança, hoje em dia, no mercado, está custando R$100, cento e pouco, né? Ou seja, é um custo que eu acho que é bem acessível para qualquer hospital, né? Então, acho que não é um impedimento à sua utilização. E mostrou realmente um benefício, né? Porque você consegue mais fidedignamente identificar a dificuldade do procedimento. Mas, como eu falei mais uma vez, a maioria dos cirurgiões não utilizam score nenhum, né? Então, queria que pelo menos utilizasse, nem que fosse o IMC mesmo, né? Mas que pelo menos utilizasse algum score para poder a gente ter conseguir prever melhor esses pacientes no pré-operatório. Muito bom. Eu gostei bem do trabalho dessa questão, realmente, que na prática, né, a gente usa o MC, né, para o cálculo da obesidade, mas a gente sabe que o cirurgião, na prática, sim, a gordura visceral que realmente vai interferir mais, né, que realmente vai contribuir e tem mais chances de contribuir, né, por aumento do risco cardiovascular, né, surgimento de comorbidades, né, como a diabetes, a hipertensão, a apneia do sono, né, a esteatose hepática. Está mais associado, a gente acredita, mais associado à gordura visceral. Mas não basta apenas a gente achar, né? A gente tem que comprovar, né? Então, esse trabalho seu vai de encontro a isso, né? O que a gente suspeita na clínica que realmente tenha mais peso do que o MC, mas precisava um trabalho seu desse para mostrar que realmente é superior, né? Então, isso interfere, inclusive, em você apontar se o ato cirúrgico vai ter dificuldade técnica ou não, né? A que ponto você chegou? Quer dizer, você apontar que com a informação, né, da gordura visceral, né, interfere no ato cirúrgico em si, né, na dificuldade ou não. Inclusive, eu tenho uma sugestão, né, que você, né, talvez até como pensando talvez com tema de doutorado, alguma coisa, sugerir uma escala mesmo, sugerir uma escala independente. E aí talvez valha a pena pesquisar se as comorbidades teriam algum impacto, né? Então, naquela tabela que você põe, naquela tabela 1, entrar outros fatores, não ter medo de se jogar, digamos assim. Vale não seguir só apenas os fatores consagrados, mas buscar outras variáveis que podem te surpreender, né? E que você pode até que façam a diferença dos dois grupos, depois você pode aplicar na escala, né? E a gente só vai saber se você coletar esse dado. Se não coletar esse dado, não tem como a gente depois analisar e saber se tem diferença, né, significância estatística. E às vezes dados que você não espera, né? Então, quanto mais dados, então aí vale aquele acompanhamento dessa coleta não só transversal, mas uma coleta prospectiva, né, de outras variáveis, né, e dentre elas a taxa de complicações pós-operatórias, né, de ferida, as comorbidades, nos dois grupos, o grupo fácil, o grupo difícil. De repente, isso vai ser uma nova variável que vai entrar no score, que é uma variável que entra como pré-operatório, né? No pré-operatório poderia entrar como, né, eu ia também achados do pós-operatório, né, até da peça, né, variáveis, número de cálculos, tamanho dos cálculos, coisas que talvez ninguém pensou,
né, que você pode ver se tem diferença entre os dois grupos e entrar como score extra, né, e de repente essa nova variável vai dar uma área maior, né, sobre a curva ROC, né? Então, né, quer dizer, um score, talvez, né, até substituindo variáveis, aquelas que são polêmicas, assim como você falou do gênero, né, retaria o gênero e continuaria com essas algumas outras, né, que classicamente em outros scores são mais bem aceitas, né, que já entram, né, como comorbidades, taxas de complicações. Então, aí tem que ter muita coleta de dados para depois ir vendo quais são as significativas, e aí faz uma nova sugestão de score, né? Mas eu achei muito interessante o seu trabalho, muito interessante mesmo. A ideia, por isso eu te perguntei da ideia, porque é impressionante, porque acho que vem realmente, no fundo, vem daquela dúvida nossa, a gente querer cada vez mais achar que o MC é muito prático, foi o primeiro parâmetro antropométrico, é o consagrado, mas que vão surgindo outros parâmetros, né? Como a cintura abdominal e a avaliação da gordura visceral, que é cada vez mais forte, essa importância, né? E você vem comprovar, né, academicamente essa importância, documentar essa importância, não fica só no achismo, né? Então, você está de parabéns. Eu não tem como não parabenizar a orientação, porque realmente a gente que orienta mestrado, participa, né, de banca, sabe quão é difícil assim ter um esmero assim na escrita, um esmero à introdução, um esmero cada ponto do objetivo, né, e procurar contemplar os objetivos propostos, a discussão pontual, e ainda mais redundar no artigo, que, né, no final, na pós-graduação tem muita importância, né, para o aluno talvez a mais importância, ele foca no título, mas para a pós-graduação é muito importante a publicação. Então, você já deixou o artigo pronto, isso mostrou, é o retorno que você dá, né, de agradecimento à pós-graduação, indiretamente, né, e muito, de muita valia. Né? Eu só achei que você tinha que ter tentado na obesity, tá? Na obesity surgery. Viu? Você podia ter tentado, ter traduzido esse seu artigo e mandado para lá, que tinha grande chance de ser aceito, viu? Uma grande chance. Porque a gente pensa, não, vou mandar por aqui, que não... Não, já, né, mas já... Né, mas você já submeteu, não tem como, mas... Professor, só fazendo uma colocação. Aquele foi um outro artigo que nós publicamos. Esse ainda não foi enviado, tá? Ó, na obesity, ó, é uma sugestão. E a gente pensa que é complicado, não é complicado lá não, e dá um retorno rapidamente, e tem boas sugestões, assim, bem pertinentes, assim, é uma revista bem interessante, é Qualizar, é uma revista top, né, e tem alguns editores até brasileiros, né, que estão lá na revista, muito interessante. Mas eu tenho que só agradecer o convite, e quando eu vi a tese, assim, a dissertação, fiquei muito satisfeito com a qualidade. Saber desse Minter, já imagina a qualidade dos trabalhos que vem desse Minter, né, desse despojamento. As palavras da professora Lindaura foram, assim, para a vida, né? É uma professora, assim, a gente vê que é uma professora com, né, marca maior, assim, né, uma pessoa fantástica. Eu fiquei apaixonado pela professora Lindaura. Pena que eu sou casado. Boa, boa, boa. Não, mas é uma pessoa, assim, fantástica. Acho que vocês aí em Teresina, aí, viu, Rafael? Vocês estão muito bem. E o apoio da Universidade da Unisul é fundamental. Professores, assim, da maior qualidade, a gente vê pela qualidade da dissertação. Eu estou impressionado, né? Fazia tempo que eu não vi uma dissertação de mestrado tão bem detalhada, viu? Fazia tempo. Ainda mais vindo de cirurgião que tem fama de escrever mal, de não ter paciência para estudar, né? Ler os artigos, e você mostrou um perfil acadêmico de excelência, né? Muito satisfeito, Rafael, com sua apresentação, com essa forma de apresentar com caso, chamar a atenção da importância do tema,
né? Foi muito especial. A escrita aqui, eu não tenho o que dizer. São alguns detalhes que eu verifiquei, mas assim não tira nem um pouco o mérito, assim, total, assim, muito bom, assim. Ó, que eu procurei coisa para poder, assim, sabe, falar alguma coisa assim diferente e puxar a orelha, mas poxa, eu não tive sucesso. Viu? Você está de parabéns, Rafael, e gostei da ideia é muito boa. Mesmo que você não tivesse achados tão significativos como você teve, já não tirava o mérito dessa investigação, né? De você procurar esse score, um score de excelência, já um score bem, que já tem uma importância, já tem um impacto, você procurar uma sugestão nesse score, né? Foi muito bom, né? Ainda mais uma cirurgia corriqueira, uma cirurgia que é o dia a dia do cirurgião. Então, você está impactando diretamente na rotina, diretamente no dia a dia, né, de forma muito importante na clínica cirúrgica. Tá? Então, seu trabalho, né, por isso que eu sugeri a Obesity, que é um trabalho de muito interesse, viu? Muito interesse. Tá bom? Parabéns. Parabéns aos orientadores, ao Dr. Deiso, à doutora Fabiana. Parabéns à pós-graduação, né, apresentar esse nível de mestrado. O MIT tem essa dificuldade realmente, né, de inter-relação, mas aqui não vi dificuldade nenhuma. Aqui eu só vi coisa boa. Né? Não estou elogiando por elogiar, não. Estou elogiando porque é a pura realidade. O que eu estou vendo aqui eu fico muito orgulhoso da qualidade desse MINTER, da qualidade do mestrando que está saindo, está concluindo, eu fico muito satisfeito. Muito Parabéns obrigado, professor. Obrigado, professor, pelas suas considerações, né? Rafael, quer falar alguma coisa nesse momento? Quero agradecer a presença do professor Jefferson, né? Agradeço as palavras. Eu vou terminar conversando com o Dr. Dyson, a gente ver se a sugestão de revista, né, a gente pode mudar, a gente vai conversar. Eu concordo plenamente que o estudo pode ser mandado para a Obesity, né? A gente já tem alguns artigos publicados ali, e realmente eles respondem muito rápido, né? Mesmo quando é uma negativa, eles respondem rápido, o que é bom para nós pesquisadores também, né? O professor sabe como é que funciona isso. Com relação às suas colocações, eu acho bem importante, Rafael, você anotar isso depois para a gente conversar, a questão de deixar bem claro essa importância que o professor Jefferson falou do médico, por que ele vai escolher o score? A tua resposta, ela tem que estar na nossa discussão e na conclusão, mostrando essa realidade, né? Mostrando que é importante, e mostrando a realidade, principalmente se for para publicar depois numa revista internacional, deixar muito claro qual é a nossa realidade no Brasil. É a nossa realidade de saúde pública, né? Eu passei 7 anos na saúde pública como gestor e a gente sabe a dificuldade que é em alguns locais. E quando você coloca a questão, principalmente da balança de bioimpedância, nós sabemos que uma balança de bioimpedância, mesmo de 4 pontos, ela não vai custar mais do que R$1.000, né? E ela pode ser adotada pelos hospitais para essas questões. Ou mesmo uma balança de bioimpedância dessas de alta qualidade, que se tem hoje na maioria dos locais, das clínicas um pouco melhores, o custo disso é em torno de 40, 50 reais para você realizar um exame desse, né? Claro que para o SUS a gente está falando uma coisa diferente, que pode ser pago um pouquinho menos, mas dá para aplicar e dá para começar a utilizar. E realmente, com relação ao IMC, a gente já sabe há muito tempo não diria os problemas, né, mas a dificuldade que a gente tem de usar essa escala como padrão para tudo. Isso não pode acontecer. Para algumas coisas você pode utilizar, para outras não. Então, muito obrigado, professor Jefferson, pelas suas considerações e principalmente pelo elogio ao Rafael. Depois eu vou fazer mais comentários, mas realmente, né? Eu fazia as reuniões com o Rafael, a maioria das nossas reuniões ele estava no centro cirúrgico, né? Ele estava lá e saía, a gente conversava um pouquinho, resolvia alguma coisa e é assim que funciona. Eu sei da dificuldade que se tem. Tá? Então, muito obrigado, professor Jefferson, pela sua contribuição. Bom, então, nesse momento, nós vamos passar a palavra à professora Fabiana para fazer suas considerações. Professora Fabiana, fique à vontade.
Boa noite, obrigada pelo convite, né, pela confiança de estar aqui novamente. Nós já estivemos juntos na qualificação, em que eu pude fazer algumas contribuições. E te dizer, Rafael, fiquei muito feliz quando eu recebi o teu trabalho, de ver que você, de fato, incorporou, né, todas as críticas, as correções que nós fizemos. Então, agradeço também por essa confiança e mostrar a evolução daquela versão lá inicial, que era um projeto, o quanto que evoluiu e ficou um produto maravilhoso, que foi muito bem pontuado aqui pelo professor Jefferson, da qual eu compartilho. Então, queria destacar que, sem dúvida, é uma dissertação de mestrado, é um produto com potencial de publicação, e aí eu concordo que deveríamos tentar uma revista, né, de maior impacto num primeiro momento, para ver a possibilidade de aceite, e aí, se não der, a gente vai, né, reduzindo aí um pouco as expectativas. E a aplicabilidade do teu produto, que eu acho que é muito importante, né? Não é um trabalho, só mais um trabalho para ser feito, cumprir um requisito. Ele, de fato, tinha uma pergunta, uma hipótese, e você conseguiu executar e mostrar os teus resultados. E eu acho que, sinceramente, como banca de memória, eu achei que o produto foi muito melhor do que eu esperava, sabe? Gostei muito da apresentação do teu trabalho, da tua escrita, é um trabalho gostoso de ler, especialmente os gráficos ali da acurácia diagnóstica, achei que foram muito bem feitos. Então, parabéns. Eu não sou cirurgiã, né? Eu sou farmacêutica, trabalho mais com a questão metodológica, essa é a minha contribuição aqui. E então eu vou fazer alguns comentários pensando assim, alguns pequenos ajustes, talvez, para facilitar ainda mais esse aceite do teu artigo, mas dizer que são coisas muito pequenas e pontuais, Rafael, e aí você vê depois com o seu orientador o que que vocês vão achar que é prudente da minha fala ou não, tá? Então, vou abrir aqui o trabalho para acompanhar só a minha fala. A primeira coisa que me chamou a atenção no teu trabalho, que foi uma das coisas que nós corrigimos, e você de fato corrigiu, mas acho que o título ficou para trás, é que eu acho que o teu título ele poderia ser um pouco mais sedutor, pensando no artigo. Né? Eu sei que quando a gente faz o trabalho, às vezes a gente quer situar o local, o estado, mas aqui ele chama atenção para um estudo transversal. Embora o estudo de acurácia diagnóstica possa estar atrelado a um transversal, e é o que você fez, eu acho que tinha que dar aqui a cara do teste de acurácia diagnóstica, né? E deixar um pouco de curiosidade para o leitor. Então, depois tu vai receber a minha cópia, eu fiz algumas sugestões de títulos mais atrativos para o teu artigo. Daí tu pode deixar isso só para o artigo, ou de repente já fazer uma mudança aqui para o título da tua dissertação, tá bom? Se tu quiser ir falando e me interrompendo, fica à vontade. Bom, toda a parte inicial de introdução e referencial teórico eu já tinha lido previamente, eu vi que todas as correções sugeridas foram acatadas, o texto ficou muito bom. Sempre passa um outro detalhezinho, não vou perder tempo em falar isso aqui agora, um acento, uma vírgula, depois tu vai receber. Mas eu queria só fazer um destaque para o teu resumo, porque o teu resumo da dissertação, ele é igual, basicamente, ao resumo do artigo. Então, o que eu falar aqui já serve para o artigo, né? Eu acho que aqui, por isso que começou a minha dúvida, porque aqui tu já fala no método, por exemplo, que ele é um estudo prospectivo consecutivo. Lá no título ele falava transversal, né? Tu traz aqui na introdução do resumo a pergunta. E eu sei que os resultados, eles têm uma limitação de número de palavras, mas, por exemplo, tu começa direto assim, 50% das colecistectomias eu não sei nem que N tu estudou. Então, se eu lesse só o teu resumo, e é isso que acontece quando alguém vai pegar um trabalho, a gente começa pelo resumo para ver se tem nosso interesse, aí a gente leu todo, isso o editor vai fazer, eu acho que o resumo não é detalhado o suficiente sobre o que você fez e o grande impacto do teu trabalho, do teu artigo. Então, eu fiz aqui algumas sugestões que eu acho que tu poderias melhorar um pouco a redação do teu resumo para que ele mostre melhor o que foi feito e quais são os resultados principais. Eu sei que esse é um exercício difícil, né? Porque a gente geralmente faz o resumo por último, já está cansado, mas é que se eu lesse só o resumo, eu não conseguiria entender o que exatamente, a que conclusão vocês chegaram, por exemplo,
né? Então, eu acho que aqui é uma parte que poderia melhorar, tá? Também falando mais da parte do artigo, aí, obviamente, o abstract precisa do mesmo ajuste. Então, eu já vou pular, porque toda essa parte aqui de introdução e referencial eu já tinha lido, achei que está muito bom, ficou bem corrigido, bem completo. Queria também destacar aqui para deixar registrado que, como eu não sou cirurgiã, eu gostei muito da tua apresentação oral. Hoje realmente foi assim uma aula, então mesmo para quem não é cirurgião, fica muito claro como que é a técnica e o porquê das complicações e o que que a obesidade influencia nisso e mostra o teu domínio sobre o trabalho que você fez. Já é o teu trabalho do dia a dia, mas sem dúvida eu sei que numa banca a gente geralmente está nervoso, tu teve uns probleminhas com a internet, e mesmo assim fizesse uma apresentação maravilhosa, incrível, e acho que esse teu trabalho, além de artigo, seria muito valiosa essa apresentação, né, para os residentes, para os teus pares, para levar para um congresso da área de cirurgia, acho que teriam outras pessoas que se interessariam por ver essa tua apresentação e esses teus resultados que você fez até para compartilhar o uso dos scores que você disse que é pouco utilizado na sua área, tá? Deixa eu ir lá para o artigo propriamente dito. Os objetivos, tudo certo. Então, nos métodos, eu te sugiro revisar o desenho do estudo. Então, eu tenho uma informação no título, uma no resumo e uma diferente aqui na metodologia, tá? Então, acho que precisaria verificar isso. Uma coisa que talvez a revista pergunte, a Obesity, ela é bem exigente, é a questão do N, né? Então, assim, tu colocas aqui que o estudo teve 50 participantes no método, mas tu não diz muito da onde saiu esses 50. Então, eu fiquei deduzindo que foi uma amostra de conveniência, né? Durante esse período em que você desenvolveu o trabalho, foi esse o número de cirurgias e os pacientes que aceitaram. Seria isso? Existe uma média estimada que um cirurgião faz por ano 50 a 60 escolestectomias. Tá. Quase todos os trabalhos que utilizaram os scores utilizaram 50 participantes. Né? Uhum. Mesmo aquele um banco de dados maior fizeram um sorteio para escolher 50 participantes. Certo. Então, a ideia dos 50 foi baseado nos seus trabalhos, baseado no que a gente conseguiria em um ano, né? Que era o tempo que a gente teria de trabalho. E foi mais ou menos o total que foi feito de coleta. Perfeito. Eu acho que 50 é um N suficiente para um teste de acurácia diagnóstica. Mas se tu cair num revisor que é um pouco mais crítico para essa parte, talvez depois pudesse ver com o professor Dyson, lá no OpenApe, a gente pode fazer um cálculo dessa diferença da média do score que vocês acharam, para ver se esse N de 50 ali separando o difícil do fácil era suficiente, ou até um cálculo de poder de estudo. Isso vai te dar um fortalecimento na metodologia, né? Mas se não for possível, pelo menos que houvesse uma justificativa assim, que a amostra foi com base na demanda do serviço, tal, porque ficou assim, os 50 sem uma explicação do porquê, né? Então, acho que precisaria detalhar isso aqui no teu estudo, até por uma questão de reprodutibilidade, tá? Fui fazendo alguns outros ajustes aqui de escrita, mas que são coisas pequenas que depois tu vai ver, mas acho que o método, ele dá bastante clareza, assim, do que foi feito, os quadros aqui, a gente consegue analisar bem os critérios, as propostas, então, a metodologia, ela tá bem completa, assim, bem detalhada, dá para compreender bastante o que foi feito. Eu tinha feito aqui uma sugestão dos aspectos éticos, que ficou ainda como projeto, mas eu vi que lá no artigo tu já colocou o que eu tinha proposto, que era substituir esse texto, botando que o estudo foi aprovado pelo CEP, a data e o número do parecer, então tá tudo certo, porque, né, da dissertação pode ficar assim, e lá no artigo que precisava ficar correto. Então, não tenho grandes correções fora a questão do N aqui. E aí eu cheguei no teu artigo em si, né? Então, já fiz o comentário ali do resumo, achei bem interessante aqui, né? A mensagem central, perspectivas e o abstract visual, mas ele é próprio dessa revista, mas sempre acho bem interessante essa parte.
A introdução também ficou semelhante ao que você já tinha feito, os métodos, então não tem muito o que falar, a não ser do desenho do estudo e do N que eu já mencionei. E aí, Rafael, eu fiquei muito, muito curiosa, e tu explicou bastante, né, que foi um achado pouco esperado, né? Por que que será que essa circunferência dos homens deu tão diferente, né? Do esperado, que eu realmente achava que a cintura ia ser um parâmetro mais específico do que o IMC. E aí eu fiquei pensando, como é que foi feita essa parte das aferições? Porque tu falas ali que tu tinha uma equipe, né, que os residentes faziam as aferições. Vocês chegaram a fazer um treinamento disso? Poderíamos ter aqui algum viés de aferição? Ou tu acha que não? Realmente foi um achado não esperado? Acho que foi um achado não esperado. Tive auxílio dos residentes, mas a maioria foi eu mesmo que medi, né? Tá. Então, eu tenho certeza das medidas, né? Uhum. Acho que foi do achado. Pegando esse gancho do professor Jefferson das comorbidades, eu também acho que seria importante, tu falas alguma coisa no teu referencial, né, das comorbidades, e fiquei pensando, se fores pensado um trabalho futuro, né, de dar continuidade a isso, de repente um dia propor um outro score, talvez até fazer junto a razão cintura-quadril, para ver se no caso dos homens poderia impactar de alguma forma. Até acho que não, mas é que realmente fiquei bem curiosa do porquê desse achado, né? É um achado que realmente não é esperado, e isso às vezes em pesquisa acontece. Aí às vezes o N interfere, né? O perfil, inclusive que a gente precisa considerar, né? O perfil cultural, né? Sociodemográfico, né? Características genéticas de um determinado país, querendo ou não, foi feito num serviço específico, né? Então algumas coisas eu senti assim um pouquinho de falta, já vou chegar lá das limitações, porque na tua apresentação oral tu falou muito bem das tuas limitações, mas no teu artigo eu senti falta na discussão de tu pontuar as limitações do teu estudo e até essa capacidade de generalização que o professor Jefferson também colocou, né? Como que você vai convencer os seus pares da importância de ter esse score e ele ser aplicável e ser feito, por quê, né? Então, eu só queria reforçar aqui que eu concordo com o que foi mencionado, o professor Dyson também já falou que concorda, de incorporar isso na tua discussão, porque o teu trabalho ele está muito bom. A gente tem aqui, né, uma apresentação de resultados que ela é muito interessante, como eu falei, gostei da tua apresentação aqui, sobretudo dos gráficos, né, ficaram muito bons, mas eu te confesso que quando eu cheguei na discussão, eu senti que ficou uma discussão que ela poderia ser um pouquinho mais rica, assim, né, um pouquinho mais generosa, porque em muitos momentos tu falas assim, o achado foi esse, é compatível com outros trabalhos. O achado foi esse, é concordante. Então, tu poderia ser um pouquinho mais generoso em detalhar se exatamente assim, quando eu digo que a média de idade é compatível, foi exatamente a mesma média, foi exatamente a mesma diferença. Esse outro estudo, ele usou o mesmo método, né? Então, senão a gente precisa ir lá na literatura para tentar saber o que que esses outros autores fizeram, se eles fizeram da mesma forma que você. Então, aqui que eu acho que tu poderia trazer um pouquinho mais de riqueza na escrita, mas eu entendo também que chega no final, a gente já está um pouco cansado, tem o prazo, né, que encerra aí para vocês amanhã dessa defesa, para ser dentro do prazo, mas acho que agora tu poderias pegar esses nossos comentários e discutir com o teu orientador como enriquecer, e aí, claro, né, se quiser uma revista melhor, tem que traduzir para o inglês e fazer essa tentativa. Então, acho que a discussão mereceria um pouquinho mais de aprofundamento, e, sobretudo, colocar as limitações do estudo antes da conclusão que eu senti falta, tá? No mais, Rafael, dizer que eu estou muito satisfeita, né? Eu acho que hoje tu consagras aí esse processo do Minter com muita propriedade, fazendo um estudo inédito, original, que vai impactar o serviço no qual você atua, né? Que tem aí uma importância, uma relevância para outras partes do Brasil e do mundo. Então, eu estou muito satisfeita e feliz de ter feito parte aí, né? De te assistir
na qualificação e hoje, te dar os parabéns e também os parabéns para o teu orientador, tá bom? Fico à disposição, depois eu te envio o trabalho com os meus comentários. Muito obrigado, professora Fabiana. O Rafael quer fazer algum comentário? Não, eu só queria agradecer as sugestões, né? A gente fica feliz, né, que o trabalho melhore e tenha um melhor resultado. Tá certo. Obrigado, Rafael. Agora nós vamos fazer uma reunião privada. Eu não entendi, não aprendi a usar, fazer sala aqui e não achei o local especificamente. Eu mandei o professor Jefferson ali no chat, tem um link com o seu nome ali para a gente entrar no Zoom. Então a gente fecha nossas câmeras aqui, nosso microfone, e vamos lá rapidinho para fazer. Enquanto isso, o Rafael vai tomar uma água e relaxar.
Estamos voltando aqui, Rafael. Só esperar o professor Jefferson, está tudo certo. Então, Rafael, estamos aqui de volta depois da avaliação que a gente fez da tua dissertação, tá? Eu vou fazer rapidamente a leitura da ata aqui para que todos saibam como foi definido, né? Então, a ata número 29 de 2025, de defesa de dissertação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Nós nos unimos nessa tua defesa, especificamente, para avaliar o teu trabalho. Teu trabalho foi considerado como aprovado, e só como consideração você deve ajustar os pontos sugeridos pela banca, especialmente melhorando o artigo para a publicação e a sugestão de envio para a revista Obesity. Então, parabéns, Rafael, aí pela tua defesa, parabéns, mestre Rafael, né, pela sua defesa. Eu espero que mais para frente a gente possa ter a oportunidade de fazer o doutorado junto comigo, talvez ali até com o professor Jefferson, que é mais próximo, dependendo da situação, mas eu espero que você dê continuidade, e obviamente nós temos agora um trabalho hercúleo pela frente de ajustar esse artigo, traduzir ele e mandar para a revista Obesity. Muito obrigado, Rafael, pela oportunidade de te orientar. Você foi um aluno que foi bem tranquilo de orientar, cumpriu com o prazo do Minter, coisa que a gente sabe que o tempo do mestrado é muito curto, né, para um trabalho de campo. Então, parabéns. Tem a palavra agora, Rafael. Eu queria agradecer a todos. Assim, todos os professores foram muito assim, pacientes, parceiros da gente. E queria agradecer a todos, ao professor Jefferson que está aqui hoje, né, disponibilizou seu tempo para participar com a gente. E só tenho a agradecer a todos, e nesse momento falta palavras para agradecer. Legal, a gente sabe da emoção desse momento, né, Rafael? É muito gratificante. Nós três aqui já passamos por essa fase. Claro que de forma presencial, que a gente pode abraçar as pessoas, a gente pode comemorar, depois sair para beber alguma coisa também, né, Rafael? Mas vamos cada um, acho que, comemorar, brindar. Temos que agradecer muito à professora Fabiana, ao professor Jefferson, por terem lido o trabalho, feito as considerações. Muito obrigado, professor Jefferson, e o que precisar de nós aqui de Santa Catarina, estamos à disposição também, tá? Obrigado mesmo aí pelas colaborações. Obrigado pela banca, obrigado pelo convite. Parabéns, Rafael. Muito bom o seu trabalho. Então, nesse momento, a gente declara a banca encerrada, né? Muito bem, parabéns, Rafael, parabéns aos colegas aí também, espero que todos defendam em breve, né? E a gente está aí à disposição de todos.